Esse é o nosso time, o nosso timaço escalado nesta noite de derrota corintiana, de vitória do Remo, né? Porque o Remo jogou, o Remo fabricou a sua vitória, né? O estádio lotado, estava muito bonito, infelizmente com confusão do lado de fora, com briga séria entre torcidas, mas dentro do campo, a festa quem fez foi o Remo diante de um Corinthians, para dizer o mínimo, com pouquíssima inspiração, né, Geode? Boa noite, bem-vindo. Tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Pois é, um Corinthians que criou muito pouco, acho que durante o jogo todo, né? Um Corinthians muito aquém do que se imaginava que fôssemos ver, até porque não é um Corinthians a exemplo do Fluminense, a exemplo do Palmeiras, a exemplo do Atlético, um Corinthians que vinha de uma final disputada, que vinha de alguma maneira, né, de ressaca, como muita gente disse em relação a essas outras equipes. Não, era um Corinthians que estava muito focado nesse jogo, que mesmo assim, pensando no brasileiro, poupou 3 ou 4 titulares pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, mas a estratégia não deu certo, né? Um primeiro tempo muito ruim do Corinthians, em que o Corinthians praticamente não criou nada, né? Tentou ali em determinado momento atacar pelos lados, mas foi pouco, foi muito pouco, e nos contra-ataques tomou muita pressão, poderia ter tomado 2, 3 gols ainda no primeiro tempo. Verdade. No segundo tempo, fez algumas mudanças e acho até que voltou melhor para a segunda etapa, gerando mais chances, criando mais, mas aí toma o segundo gol e a partir dali a coisa se complica ainda mais, porque o Corinthians ele vai para frente, ele cria algumas oportunidades, claro, com os titulares também que tinham acabado de entrar, como o Roger Guedes, mas foi um Corinthians com muitos problemas, que poderia, inclusive, no segundo tempo ter sofrido outro gol. Acho que a vaga ainda está muito aberta. Claro que o Corinthians tem condições de reverter essa vantagem do Remo, mas não vai ser missão fácil. Não só pelo que a gente viu hoje, né? Mas acho que pela dificuldade que o próprio Remo vai acabar impondo num contexto de jogo que é o contexto que ele esperava ter para a partida de volta, para fazer mais ou menos o que fez no primeiro tempo da partida de hoje. O Remo explorou direitinho as deficiências apresentadas pelo Corinthians e não foram poucas hoje, Léo. Boa noite. Boa noite, Paulo, companheiros, fãs de esporte. E é bom destacar, assim, quem acha que foi um jogo em que o Remo só encaixou 2 contra-ataques e fez os gols, não foi bem assim. Não viu o jogo. Não viu o jogo. Quando saiu o primeiro gol, sim, esse era o jogo. O Corinthians em cima, solto, com a impressão até de que com um pouquinho de paciência o gol ia sair naturalmente, mas depois que o Remo encaixa o contra-ataque, sai o gol, ganha uma confiança, aí tem ambiente, o torcedor vem junto, o jogador em campo ganha confiança, percebe o Corinthians um pouco abalado ali com a desvantagem, e o Remo, dali até o fim do primeiro tempo, manda no jogo. Assim, o placar podia ser já o 2-0 no primeiro tempo até, pelo que foi a primeira parte. E no segundo tempo, até para corroborar com isso, o segundo gol não é uma jogada que a defesa do Corinthians está desmontada, pega de calça curta, não. Mas a bola sai da esquerda para a direita, entra no segundo pau sem marcação. É uma jogada que, teoricamente, a defesa do Corinthians deveria estar posicionada para marcar. Ou seja, defensivamente o Corinthians tomou gol por transição defensiva ruim e tomou gol por falta de concentração, por falta de um pouco mais de agressividade, no bom sentido, não agressividade de porrada, agressividade de chegar junto, de pressionar o portador da bola quando ele tiver a possibilidade de fazer algo. Então, e ofensivamente também muito pouco, mesmo com a entrada aí de titulares no segundo tempo, não teve uma grande mudança, então é uma atuação bem preocupante. E concordo com o Jean, assim, dá para virar, dá para ganhar bem no jogo da volta, mas simples não vai ser, porque é um time que não acredito que vai corrigir tão rapidamente assim as suas deficiências. Claro que em casa, a gente tem uma frase que diz que no Bernabéu 90 minutos são longos, né? Muitas vezes no estádio do Corinthians também são, quando o Corinthians tem o seu torcedor ao lado, mas vai ser um jogo de tensão, para dizer o mínimo. Hoje não tem muita coisa para salvar do Corinthians e méritos para o Remo, que fez um grande jogo. E eu acho que a preocupação ela fica maior, Pedro, pelos últimos dias do Corinthians, porque é o sonho de todo treinador. O Corinthians foi eliminado, lógico que esse não era o sonho, foi eliminado no Campeonato Paulista, aí teve um tempo legal, nem muito longo, nem muito curto, muito menos muito curto, para trabalhar e estrear na Libertadores, conseguiu a vitória, mesmo sem ser brilhante lá no Uruguai, e aí mais uma semana. Assim, perfeito, é o timing perfeito para apresentar algum tipo de melhora. E parece que o time ou jogou ontem ou não joga há 3 meses, né? Porque tudo que o Corinthians não mostrou hoje foi ritmo de jogo. Te preocupa porque você passa muito tempo debatendo sobre como esse time joga sem o Renato. Mas o jogar sem o Renato é uma realidade agora, não é uma condicional de uma semana ou outra, é uma realidade. Aí hoje você não tem o Roger Diniz, mas no segundo tempo você tem um Roger.
e você fica totalmente nulo, você fica sem criatividade nenhuma. Aí você não consegue encaixar, você muda o posicionamento, uma recomposição defensiva. Não funciona contra o Remo. Lento e previsível o time. Muito. Circulação de bola lenta. Quando você tem no meio-campo não deu certo também. Depois a gente vai falar. Eu acho que o meio-campo não funciona com bola e não funciona sem bola também. Claro, até porque o Maicon estava sobrecarregado também com o Paulinho, Juliano ali. Já tem o erro no início. Paulinho sem condição. Tem o erro no início, já compromete a confiança. Mas hoje, contra uma equipe que tem a torcida fanática, que tem no seu estado uma camisa pesada, que é uma equipe muito tradicional, mas com jogadores muito piores que os do Corinthians, o Remo conseguiu jogar dentro do que era possível. Organizado, fecha os espaços, usa os defeitos do Corinthians. Ou alguém acha que, por exemplo, o time que começa, mesmo com modificações com Maicon, Paulinho, Juliano e Yuri Alberto, é um time tecnicamente pior que o do Remo? Não, nunca. Com todo respeito ao Muriqui, tá? Se o Muriqui vier para o Corinthians, resolve? Não resolve. E o Corinthians toma gols, como disse o Léo, poucos. O Remo perdeu 3 grandes chances e finalizou em gols 6 vezes contra 2 do Corinthians. Provavelmente, se tecnicamente tivesse um time com a qualidade do Corinthians, teria feito um placar maior. Se tivesse criado as chances que criou, mas tivesse jogadores do nível técnico do Corinthians, teria feito 3 ou 4 gols, pelo menos na partida de hoje. O gol do Muriqui, ele faz quase dentro do gol. Impressionante, porque a bola vai lado, tem o cruzamento com Liberdade, chega o Liberdade quase dentro do gol. O Fagner está parado, porque o Fagner desiste de acompanhar ou não consegue acompanhar até o fim. Então, e para mim isso deixa muito claro que a assimilação ao trabalho ou as ideias, por enquanto, ainda não estão bem encaixadas. Elas podem até uma hora funcionar. Eu não estou dizendo que não vão funcionar, estou falando que até agora elas não funcionam porque o Corinthians, independentemente de resultados, não produz um bom jogo. A gente viu algumas poucas partidas desde o início do ano boas em Itaquera, talvez uma contra o Palmeiras, vou dar um exemplo, né? Boas em Itaquera, onde a gente viu uma equipe mais ligada, eu não sei nem se é coisa mental, mas que consegue fazer a bola circular com mais velocidade, consegue combater com mais intensidade. Hoje o time foi moroso. Eu acho que a chance de classificação existe, mas se repetir o padrão de jogo que mostrou tanto na estreia da Libertadores quanto hoje, ela corre risco. Ainda tem um pouco mais de chance de classificar que o Remo se mostrar esse padrão de jogo um pouquinho mais. Porque aí, torcida, ambiente, a torcida faz a diferença. Vai ser muito diferente. O histórico do Corinthians tem mostrado isso, jogando em casa, jogando fora. Mas é um time, quando a gente fala de produtividade, que está muito abaixo do que o seu elenco diz ser possível. Para fazer uma comparação, você citou o Remo e o Paysandu. A gente viu o Fluminense hoje contra o Paysandu, a gente tem a diferença do que é um trabalho bem feito ou não é bem feito coletivamente. E tanto que muitos não entenderam por que ele sacou o Pedro, que hoje teve a primeira oportunidade como titular e tinha feito um primeiro tempo mais ousado, pelo menos. Mas foi correção. Eu achei que ele foi bem. Eu acho que foi correção de recomposição, que foi preocupação sem bola. Eu acho que foi pelo simples motivo de que quem joga por ali é o principal jogador do Corinthians ofensivamente hoje. É o cara que te cria mais oportunidades. Então ele falou, bom, eu vou colocar o Roger Guedes. Ok, o Pedro na base até pode jogar como um segundo atacante, né? Ele pode fazer uma dupla com o Yuri Alberto e você ter o Roger Guedes mais aberto pela esquerda e manter os 3. Mas aí não sei se era um pouco ousado demais, até para como estava o jogo naquele momento. De qualquer forma, foi um meio-campo muito fraco, né? Os 3 ali do meio, principalmente, acho que com capacidade de criação, não criaram absolutamente nada. E o Corinthians ainda defensivamente, aí era até óbvio, na hora que você abre mão de um marcador mais forte, com mais pegada no meio, defensivamente o Corinthians também deixou muito a desejar. Quem dos 3 aí tem característica de roubar a bola, sair para pressionar, morder, né? Então, quando você tem todo mundo fazendo isso no time, você até tem condição de ter um meio-campo super técnico, um primeiro volante que é um cara de bom passe. Tudo bem, o Maicon acabou errando até o passe que resultou no contra-ataque, mas ninguém discute que ele é um jogador, um bom passador no geral. E hoje ele foi mal. E hoje ele foi mal nesse aspecto também. Pelo passe, então, assim, o ponto é esse, é um time que... Aí o que faz quando perde a bola? Porque você não está pressionando. Vou correr para trás. Vai correr para trás daquele jeito.
né? Vai correr para trás naquela E velocidade. com aqueles jogadores. Porque também. não era nem um contra-ataque de superioridade numérica do Remo. Né? O Remo não foi um contra-ataque com 6, 7 jogadores, não. Né? E ainda assim o Remo conseguiu chegar na cara do gol e ainda para pegar o rebote. E né? todo Vamos mundo lembrar. com muito espaço na hora que deu a bola para a esquerda, quando volta para a direita, tudo com muita tranquilidade. Sim. Mais espaço do que o futebol permite hoje em dia. Tanto é que o problema foi no setor central, e estoura atrás, os laterais não conseguem acompanhar, que as 5 trocas, e isso eu concordo com ele, foram com jogadores, ou o volante, ou os 4 jogadores que atuaram ali à frente no começo. Eu concordo contigo sobre o Pedro, mas eu entendo o que o Jean diz, porque o Roger Guedes, queira ou não, é o cara que tem feito os gols. Não, que tinha que pôr o Roger Guedes era certo. Né? Você vira perdendo do jeito que perdeu. O Pedro não saiu porque ele estava mal. O Pedro saiu porque ele joga na posição do melhor jogador do time, ou de um dos melhores Apesar que esse time pode jogar num 4-4-2 com o Roger e o Yuri adiantado mas eu e acho que manter o isso Pedro explica. pelo ar. Eu acho que isso Essa é a explica. mas isso é Mas ele muito não bem entra com ousado. essa formação. Ele Tudo não bem, entra com essa perfeito. formação. Mas, pô, Evolução. Não há. Eu acho que a pergunta que o corintiano está se fazendo hoje, eu não sei se vocês vão poder responder nesse momento, é: Fernando Lázaro é capaz de tirar o máximo do elenco do Corinthians? Por enquanto não está tirando. Você mesmo disse que assim, jogadores poderiam render mais e estão bem abaixo daquilo que poderiam render. O Corinthians é um elenco continha do chá. Você não pode contar com muitos jogadores, você não tem 22 ali do mesmo nível. Então você precisa de um cara que tire o máximo possível daqueles que estão sendo mais utilizados. mas lembrando que ele é o técnico aprovado pelos jogadores. Ah, mas até aí... O pacote é completo. Mas isso não quer dizer nada. Não, mas Isso quer dizer bom ambiente. Então, mas eu acho assim... Mas essa não era a discussão no começo do ano, que o ambiente ia melhorar e o time Não, ia melhorar? a nossa conversa aqui era em torno do ambiente, Tá. mas não da capacidade técnica de quem está lá no eu banco não- de eu não reserva. posso E o avaliar corintiano ainda. está perguntando isso. Então, eu não consigo ainda pelo Campeonato Nem eu. Paulista, um Campeonato Paulista que ele inclusive encontrou algumas soluções que a gente achava meio absurdas, né? Na hora que ele coloca, eu pelo menos achava, a hora que eu vejo ele colocar Renato Augusto e Juliano juntos ali naquele meio-campo, eu falei, cara, o Juliano nesse elenco ele é o substituto do Renato Augusto, vai ser difícil você ter um meio-campo com esses dois, né? E um volante só, mais marcador. Enfim, e ele conseguiu. O jogo contra o Palmeiras, e que o Birner citou, eu acho que o Corinthians jogou muito bem, com uma escalação surpreendente contra o adversário forte. Então, assim, pelo que a gente viu no Paulista e por essas 2 partidas, eu não consigo ainda dizer que ele não tem a capacidade ou potencial de arrumar o time. Mas também porque... E eu estou falando de mim, tá? Talvez alguém conheça profundamente o trabalho do Fernando Lázaro nas categorias de base do Corinthians, então não é o meu caso, porque eu acho o seguinte, tem técnico que quando chega para assumir um clube, a gente conhece muito bem quais são os predicados, quais são as qualidades, quais são os defeitos. Então assim, se vem o Dorival Júnior, por exemplo, posso achar que o Dorival Júnior é um ótimo técnico, um mau técnico, o que eu quiser, mas eu sei mais ou menos do que ele é capaz. No caso do Fernando Lázaro, é muito pouco para a gente tirar alguma conclusão. Concordo, Jean. A gente viu muito pouco do trabalho desse cara e das alternativas que ele encontra ou não para tirar conclusões. Então eu acho que eu não consigo. E imagino que o Corinthians, ao fazer essa escolha, tenha feito a escolha, ou deveria ser assim pelo menos, né? Cuidado com o que você vai dizer. Fazer essa Com escolha. critérios técnicos. Não apenas com baseado. aval de cabeças pensantes, de gente que conhece o futebol. Deveria ser assim, né, Paulo? Assim, pois é. não apenas baseado no gosto dos jogadores. Os jogadores gostam dele, então é ele. Eu acho que não foi isso só. Mas ele é um cara muito respeitado no clube. Exato. Então, até pelo conhecimento de futebol, Mas e da maneira como se por relaciona. isso que eu acho que não Vamos faz citar isso. sentido falar, né, em troca de técnico agora. Agora, é claro, a gente sabe que o Fernando Lázaro não é um nomão, e quando é um técnico ainda pouco conhecido, não é um nomão, a tendência é que se em 4 ou 5 rodadas do Campeonato Brasileiro as coisas não andarem, cogitar a troca vai começar a acontecer.